Êxodo 19, versículo 1 ao 6. Uma rápida reflexão para a gente preparar o coração, para a gente sentar à mesa. Diz o texto sagrado: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. E ele, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia, e vos fiz chegar a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz, e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Por quê? Porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. E foram essas as palavras que o Senhor mandou Moisés falar aos filhos de Israel. Nosso Pai, esta é a tua palavra santa. Submeto a ti a minha vida e tudo que está anotado para ministrar ao teu povo. Desde cedo cheguei aqui e pedi ao Senhor que pudesse me permitir falar da tua palavra, pois a primeira pessoa que ouviu essa ministração não foram os teus filhos que estarão ouvindo agora, foi o Senhor. Antes mesmo que chegasse e chegue ao coração e à mente, aos ouvidos de cada um aqui, o Senhor sabe o que eu vou falar. Por isso, usa a minha limitação, usa, Senhor, talvez a minha incapacidade, que eu sei que eu tenho, mas que o teu nome seja glorificado nesta noite e que a tua palavra encontre um lugar todo especial no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Ocupe o seu lugar. O capítulo 19 é um capítulo intermediário. A gente pode considerar o capítulo 19 no livro de Êxodo como a espinha dorsal, que divide o período anterior do período que iria acontecer, o que vai acontecer a partir do capítulo 19, 20, 21 até o 24. Chamamos o capítulo 19 de um período intermediário, por quê? Porque ele fala no versículo 4 de um período anterior, ou seja, de 18 capítulos cheios de milagres, de maravilhas, cheio da manifestação do poder de Deus. Se a gente olhar para o versículo 4, ele diz assim: tendes visto o que eu fiz aos egípcios. É um capítulo onde a gente olha para trás e começa a ver os grandes feitos do Senhor naquela nação, desde a saída do Egito até esse dia em que o genro, o sogro de Moisés diz para ele: rapaz, você está trabalhando errado, você está trabalhando demais, trabalhe certo, resolva as causas mais importantes, deixe as coisas menores para que os outros resolvam. Após isso, entra um período em que nós chamamos o período da aliança, o período onde o povo de Israel, a nação de Israel, vai ouvir a voz de Deus pela primeira vez, através da comunhão e da relação que Deus tinha com Moisés. Você tem uma ideia? O capítulo 19 é o cumprimento de Êxodo 3:12. A primeira promessa que Deus fez a Moisés quando o povo saiu de Israel foi o capítulo 3, versículo 12, quando ele diz assim: e disse Deus a Moisés: eu serei contigo. Quer ver comigo? Capítulo 3, versículo 12. Essa foi a primeira promessa que Deus tinha, depois de falar: ô Moisés, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, eu tenho ouvido o seu clamor, eu conheço o seu sofrimento, por isso foi que eu desci, para vir de salvá-lo e fazê-lo sair desta terra, a uma terra boa e ampla. Lá no versículo 10 ele diz: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus, o que ele disse? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar o Egito, ou os filhos de Israel do Egito? Deus respondeu o quê?
a Moisés? Eu serei contigo, e este será o quê? Este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, o que vai acontecer? Vocês estarão diante deste monte me servindo. O capítulo 19 então é um capítulo intermediário, é um capítulo onde vai mostrar que a primeira promessa de Deus estava se cumprindo. Eles estavam diante do monte de Deus, eles estavam diante da promessa que Deus um dia fizera lá atrás. E 3 meses depois dessa jornada de muitos milagres, se a gente quiser enumerá-los, a gente pode enumerar. A gente pode olhar para o texto e ver Deus manifestando o milagre e o poder dele em 10 pragas, destronando todos os deuses do Egito. Cada uma praga que vinha sobre Israel era a manifestação do poder contra um deus dos egípcios. A cada uma praga que chegava, eles estavam confrontando o poder daquele deus egípcio. Então, se a gente for olhar, eles viram Deus destruindo o Egito com as pragas. O povo viu a glória de Deus na passagem pelo deserto, aquela coluna, aquela nuvem, e eles presenciaram tudo isso. Eles estavam ali diante de um Deus que abriu o mar vermelho, um Deus que fez com que Faraó morresse junto com seu exército, engolido e tragado por aquele grande mar. Ele viu aquela pedra, aquela rocha saindo água, ele viu maná caindo do céu e alimentando toda uma nação faminta e reclamona. Aquele povo estava diante da primeira promessa cumprida de Deus, dizendo: depois que eu tirar vocês do Egito, depois que vocês saírem de lá, vocês estarão diante deste monte me adorando. E nós estamos diante do capítulo 19, volte para lá agora, por gentileza, para que a gente possa rapidamente falar alguma coisa. Do capítulo 19 em diante, daqui à frente, Deus desejava estabelecer um relacionamento com o seu povo através de uma aliança e de um chamado todo especial. A partir desse momento, Deus não iria mais mostrar o poder para que o povo só pudesse entender que Ele era Deus, porque o povo já sabia quem estava diante deles. O povo já sabia que Deus abriu o mar vermelho, que enviou pragas no Egito. O povo já sabia que Deus era aquele que fez brotar água da rocha, que fez descer maná do céu. O povo já não precisava pedir sinais a Deus, se Ele era ou não o Senhor, o eu sou, o grande eu sou, que fez aquelas grandes maravilhas. Ele não precisava mais. O que acontece daqui por diante é um chamado a um relacionamento mais íntimo, mais pessoal, através de uma aliança, através de algo muito mais especial na vida daquela nação, daquele povo. E eu quero rapidamente, irmãos, bem rápido mesmo, pensar com os irmãos sobre essa aliança com Deus nesse texto. É algo fascinante quando a gente olha a maneira como isso foi escrito, deixado para nós como um ensinamento, como um aprendizado. A aliança com Deus estabelecida nesse povo, ela foi baseada em condições. E essas condições estão aqui nesses primeiros 3 versos, e nos demais, se a gente der tempo, a gente pode até ler. Mas essa aliança que Deus estabelece, não estabelece mais através de um poder manifesto, de um milagre feito, estabelece agora através de algo que Ele tinha falado: eu fiz por vocês. Vejam, Ele leva o povo a enxergar o que Deus já tinha feito, e joga esse povo numa condição: se vocês abandonarem completamente o Egito. Que de modo Ele faz isso? Trazendo a memória, trazendo a imagem de uma águia, as asas da águia. Por quê? Porque Ele entende que aquela nação fez do Egito o seu ninho. Aquela nação pegou o Egito e transformou no ninho dela. Aos olhos de Deus, do ponto de vista de Deus, o povo tinha o Egito como um ninho, como um lugar onde eles tinham abrigo, um lugar onde eles tinham segurança, eles tinham comida. E todas as vezes que Deus colocava eles à prova, eles sempre olhavam para trás e diziam assim: ah, que saudade que eu tenho do Egito. A primeira condição que Deus estabelece para que essa aliança fizesse efeito e fora feita de fato no coração deles e de Deus, era o abandono do Egito. De que modo? Largando completamente as expectativas lá de trás. Hoje o bispo Rubem, pela manhã, ele ministrando, eu
eu fiquei maravilhado sentado lá em cima, como um homem de 80 anos, com o vigor de um menino de 40, com uma unção de um príncipe. É bom que ele não está aqui, se ele estivesse eu falaria do mesmo jeito. Eu vi uma manifestação da presença. Quantos vocês estiveram aqui hoje de manhã? Quantos vocês estiveram? Gente, compre o DVD. É porque a gente não pode voltar ao culto. É porque se a gente pudesse voltar ao culto da manhã, né, pastor Lindo, a gente voltaria. Mas a presença de Deus estava tão visível quanto o seu irmão que está do seu lado. Olha para ele. A presença de Deus estava tão presente, tão visível quanto essa pessoa que está do seu lado. Era muito gostoso e eu percebia como Deus estava usando aquele homem. Se deixasse ele falar até o meio-dia, ele falaria. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão, a aliança com Deus aqui, com esse povo, foi estabelecida agora através do abandono das coisas do Egito. É interessante quando a gente olha para o texto e vê a figura da águia, quando a expressão diz, tendo visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim, Deus está dizendo em outras palavras, que o método que ele usou foi a da águia. Eu vou com vocês até o fim, mas vai ter uma hora que eu vou ter que largar vocês, para ver se vocês têm condição de andar sozinhos, de modo que vocês possam olhar para mim e saber que eu estou sempre à disposição para cuidar de vocês, para pegar vocês, para socorrer vocês. Mas olha só, a imagem da águia aqui é muito clara para nós. Por quê? Porque a gente pensa que uma águia pega o seu filhote para ensiná-lo a voar, ela pega no bico e lança ele no penhasco. Quem é pai, quem é mãe, sabe que fizer isso é crueldade. Mas na verdade o modo deles ensinarem os seus filhotes a voarem é colocar no bico uma presa e ficar voando ao redor do ninho. E aqueles pássaros, aquelas águias pequenininhas estão ali olhando a sua mãe voando, eles vão sendo estimulados a cuidarem de um jeito, ou terem um jeito de ir lá buscar aquela presa. Deus vai conosco até o fim, mas chega um momento que Ele precisa desarrumar o nosso ninho, Ele precisa desarrumar o ninho da gente, para que a gente possa começar a voar mais alto, ir mais longe, sempre dependendo dele, sempre sabendo que a gente não consegue voar sozinho. Mas abandonar o ninho é abandonar o Egito. O que Deus queria com aquela nação é que eles abandonassem o ninho, é que eles abandonassem o Egito, é que eles abandonassem qualquer imagem que eles tivessem lá de trás e colocassem a sua vida nas asas da águia, nas asas do Senhor, para que eles pudessem entender que eles tinham um caminho muito longo a percorrer e que Deus estaria sempre com eles, mas longe do Egito. Meu irmão amado, uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer quando nós aliançamos com Jesus é abandonar a velha vida. A primeira coisa que nós precisamos fazer quando nós estamos caminhando em direção ao Senhor é abandonar a velha prática da vida, e isso foi falado muito claramente nessa manhã para nós. Do ponto de vista de Deus, o Egito era uma fornalha de aflição para aquele povo, mas esse mesmo povo muitas das vezes via o Egito como um ninho, onde tinha ali um abrigo, onde tinha uma comida, uma segurança. O que Deus desejava é que o seu povo pudesse viver e partir da libertação do Egito, uma vida mais sólida e mais madura diante de Deus. O que Deus estava propondo para aquela nação é que eles abandonassem de tal forma o Egito, que eles pudessem viver uma vida madura, eles pudessem viver uma fé mais madura na presença de Deus, assim como nós estamos hoje caminhando com Cristo. E precisamos dia a dia desfazer o nosso ninho de proteção, aquela segurança que aparentemente nós tínhamos, e lançar na total dependência de Deus. É isso que Deus quer de cada um de nós. E a imagem que Deus usa para mostrar o nível de relacionamento que queria com o seu povo era de uma águia carregando seus filhotes nas asas, ensinando-lhes a voar. Mas antes, ela desmanchava o ninho, ela tirava completamente a possibilidade daquele bichinho pensar o seguinte: não, qualquer coisa se não der certo, eu volto para o ninho. Tem muitas pessoas que acham que resolvem os problemas da sua vida voltando a fazer o que faziam lá atrás. Conhecemos histórias de pessoas dizendo assim: quando eu não era crente a minha vida era melhor. Quando eu não era cristão, quando eu não me batizei, eu não tinha uma perseguição no meu trabalho, mas depois que me batizei, começaram as demandas de perseguições na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor por isso.
Louvado seja o nome do Senhor, que essas coisas de fato estão acontecendo. Meus irmãos, o que Deus está mostrando através do exemplo da águia é que se não desmancharmos o ninho, ou seja, não lhes libertarmos do Egito, viveremos sempre prisioneiros de uma vida de escuridão. Se não nos libertarmos desse ninho, se não abrirmos mãos da coisa do Egito, do ninho do passado, dessas coisas que nos prendem ainda, nós vamos sempre viver prisioneiros nessa escuridão maldita da vida espiritual. Nunca vamos conseguir chegar a um nível superior, um nível mais alto de relacionamento, de aliança com Deus. O que Deus exige para uma aliança com Ele, segundo esse povo, é que eles possam abandonar as coisas do mundo, abandonar o ninho do Egito, e nessa noite não é diferente. A aliança que Ele requer de nós é uma aliança que marca e é marcada por um abandono da velha vida, das coisas erradas. O que roubava, não rouba mais. O que mentia, não mente mais. O que adulterava, não adultera mais. O que estava diante do povo era a manifestação de algo novo na vida deles. Era a primeira vez que eles iriam ouvir a voz de Deus. Deus havia prometido: eu vou tirar vocês daqui e vou levar vocês até o meu monte, e ali vocês vão me adorar. Eles estavam diante do cumprimento da palavra. Olha para mim, Deus vai cumprir cada palavra que prometeu a você, mas é necessário, há uma condição: abandonarmos a velha vida, abandonarmos o ninho, aquele negócio que a gente pensa que é a nossa segurança, a nossa casa. Aqui eu me abrigo, aqui é o meu conforto. O nosso conforto é Deus, nosso abrigo é o Senhor. Eu tenho que confiar nele, eu tenho que depositar a minha vida nas mãos do fiel depositário, aquele que eu sei que cuida de mim até o fim. O salmista diz que ele é o meu guia, o nosso guia até a morte. Sabe até quando ele vai contigo? Até o fim. Diga comigo: o Senhor vai comigo até o fim. Ele vai comigo até o fim. É interessante que eu vendo um vídeo, e um adestrador, ele soltou uma águia, e essa águia estava sendo criada em cativeiro. E essa águia voando raso, voando baixo, aquele voo rasteiro, e ele sendo perguntado: por que essa águia não consegue voar mais? Porque eu doutrinei ela assim. Ela sabe que se ela voar mais alto, ela não tem capacidade de enfrentar as suas adversidades. Então ela sabe que aqui ela tem sempre segurança. Eu tenho uma gaiola para ela especial, eu tenho sempre comida na mão dela. E é assim que às vezes a gente quer viver. A gente quer viver sempre na dependência de alguma coisa que nos traga segurança. Olha bem, a fé é crer no incrível, ver o invisível e esperar o que é impossível. Fé, caminhar com Cristo, às vezes é pôr em risco a nossa própria integridade física. Nessa hora, nessa mesma hora, milhões ou centenas de pessoas estão morrendo por professarem Cristo como seu Senhor em países muçulmanos. Nessa hora, tem pessoas que estão dizendo assim: a minha vida não é valiosa para mim, morrer é lucro na presença de Deus. Tem pessoas que, como aquele rapaz estava dizendo, que ela volta porque aqui ela sabe que ela tem comida e abrigo. Irmãos, nós precisamos depender de Deus e abandonar as coisas do passado, abandonar o Egito e deixar o ninho. Que Deus desfaça os nossos ninhos nessa noite, da nossa própria segurança, e que possamos depender completamente de Deus. Olha para mim, dependa única e exclusivamente de Deus, dependa de Deus. Não, mas se eu fizer isso vai dar certo. Pode até dar, não vou dizer que não vai dar. O seu plano pode ser bom, mas é melhor depender de Deus. Cutuca teu irmão e fala assim: é melhor depender de Deus. Um escritor chamado George Morrison, ele disse que uma noite foi suficiente. Uma noite foi suficiente para tirar a nação de Israel do Egito. Mas foram necessários 40 anos para tirar o Egito de dentro do povo. Uma noite, depois das pragas, depois que Faraó viu: não tem mais jeito, libera esse povo, vai embora. Uma noite foi suficiente para Deus mandar Faraó tirar aquele povo lá, mas foram 40 anos necessários para que o Egito fosse tirado daquele povo, de dentro dele. Enquanto não houver uma ruptura total do nosso eu, do nosso ninho, das coisas do mundo, nossa aliança com Deus sempre vai estar rachada, sempre vai estar com uma fissura. Eu quero enfatizar isso nessa noite.
enquanto não consertarmos a nossa aliança com o Senhor, a nossa vida nunca vai decolar. Nós sempre vamos viver em voos rasos. Nós vamos sempre ficar à margem daquilo que Deus tem para nós. Lembra de Ezequiel? Quando Deus fala para ele assim: Ezequiel, caminha. Ele disse: estou caminhando e as águas estão pelos tornozelos. Tem gente que adora andar nas águas pelos tornozelos. Você já foi para a praia e já andou com água no tornozelo? Já? Você não consegue andar rapidinho? Não consegue? Ou, está aqui? Não consegue? Você já entrou um pouquinho mais fundo e já entrou com água no joelho? Começa a ficar um pouco mais difícil para andar, né? Começa a entrar mais um pouquinho com águas pelos lombos aqui. A dificuldade vai ser maior. Aí Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, mergulha, porque o que tem embaixo é o que eu tenho para você. Irmãos, se a gente não abandonar, se a gente não romper com esse ninho, eu estou enfatizando ninho, é com aquilo que talvez esteja realmente prendendo a sua vida. Aquilo que realmente seja o teu bichinho de pelúcia, aquele pecado de estimação, aquela coisa que você sabe que não adianta ninguém falar, que você não abre mão, aquela ideia fixa de querer fazer uma coisa que as pessoas já te disseram: não faça. Nessa noite, enquanto não houver abandono, não tem milagre. Enquanto não houver abandono, ruptura, as coisas vão continuar assim. Deus quer te levar para o alto, Deus quer te fazer decolar, Deus quer te fazer enxergar as coisas por cima, não por baixo. Mas depende muito da tua aliança com Deus, do teu abandono com as coisas de Deus. Irmãos, a vida cristã torna-se cada vez mais séria. A vida cristã torna-se cada vez mais gostosa de ser vivida e valiosa para nós. Valiosa, tem valor, importância. A vida cristã torna-se cada vez mais valiosa à medida que vamos amadurecendo no nosso conhecimento sobre Deus. Eu estou vendo o Samir daqui, e eu estou vendo o Samir desse tamanhozinho, pequenininho. Mas à medida que eu me aproximo do Samir, eu vou enxergando ele da minha estatura. À medida que nós caminhamos para conhecer a Deus, nós vamos vendo a sua grandeza, mas à medida que a gente fica parado e a gente não consegue abandonar aquela velha vida e a gente continua preso, nós vamos enxergar Deus sempre pequenininho. E Ele nunca pode fazer aquilo que nós desejamos que Ele faça. A gente nunca vai chegar a entender Deus, porque a gente está aqui, Ele está muito longe. À medida em que a minha vida cristã vai amadurecendo, eu vou me achegando mais a Deus, e eu vou conhecendo mais o Senhor, a minha vida com Deus vai se tornando mais séria. Eu vou tendo mais um temor de Deus, eu vou conhecendo cada dia mais a Ele. Abandone a sua velha vida, deixa o Egito, deixa as coisas de lado, e Deus vai te fazer alçar voos mais altos. Segunda coisa que Deus fala para esse povo, como regra, para que eles pudessem fazer uma aliança com Deus, é que eles deveriam ouvir a voz de Deus. Versículo 5, diz o texto: agora pois, se diligentemente ouvires a minha voz, e guardares a minha aliança, então sereis o quê? Minha propriedade peculiar dentre todas as nações. Por quê? Porque toda a terra é minha. Diz o texto: e vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. O que Deus queria, o que Deus estava estabelecendo para aquela nação a partir do desejo de aproximar uma aliança, de fazer uma aliança com aquele povo, era fazer com que aquele povo entendesse que somente a voz de Deus era aquela voz que eles deveriam ouvir e seguir e guardar a aliança. A única voz que eles deveriam agora ouvir e obedecer era a voz do Senhor. Irmãos, no Egito, os hebreus não passavam de escravos. Olhem para mim rapidinho. Quando a gente não tem Cristo, quando a gente olha para uma pessoa perdida, a gente olha ele como um perdido, como um desventurado. É digno de misericórdia, mas quando Deus olha para essa nação, Ele olha como um povo que estava sendo oprimido, escravizado, estava fazendo tudo o que os seus senhores estavam mandando. Mas quando Deus olha para eles, chama eles, resgata eles e promete a eles uma nova aliança, Deus muda a história dele e fala assim: vocês serão minha propriedade particular.
Toda a terra era de Deus, tudo pertence a Deus, as nações pertencem a Deus, só que uma só nação, Deus fala, vocês serão minha propriedade particular. Deus estava trazendo dignidade àquele povo. Olha para mim, meu querido, nessa noite, a aliança que nós fazemos com Deus, o abandono com as coisas do mundo e o ouvir a voz somente dEle, traz-nos dignidade diante das pessoas. Nós não somos mais um povo em que as pessoas olham, é mais um, não, nós somos o povo de Deus, a propriedade particular dEle. Pastor, mas está tudo ruim na minha vida, não importa, eu sou propriedade particular de Deus. Eu não sou só propriedade particular, eu sou um reino de sacerdotes, ou seja, nós somos alguém que anunciamos as verdades de Deus a todos quantos ouvirem. 1 de Pedro, capítulo 2, vai lá, versículo 9 e 10, vai lá atrás, ou lá à frente. Primeira epístola de Pedro, depois de Tiago, verso 9 e 10, leia comigo por favor. O que diz a sua Bíblia junto com a minha? Vós porém, eu acho que metade não achou. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9, lá no finalzinho da Bíblia. Se você não achou, vai lá no índice, é mais fácil. Ou pede ajuda ao universitário do seu lado aí. Todos acharam? No seu smartphone é mais fácil, né? É só clicar aí. Mas na Bíblia aqui tem que ter. Vós, porém, diz o texto, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora nós alcançamos a misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Lá atrás éramos escravos, assim como essa nação. Os hebreus não passavam de escravos, os hebreus não passavam de pessoas que tinham que ser subjugadas pelos seus capatazes, tinham que ser subjugadas por aqueles que estavam mandando, desmandando no Egito. Deus muda a sorte desse povo. Se eles agora fizessem uma aliança com Deus e abandonassem o Egito, Ele diz, agora vocês serão minha propriedade particular, com escritura lavrada, ninguém pode tocar em mim, por causa do Senhor. Ninguém, absolutamente ninguém. Mas muito mais do que isso, um reino de sacerdotes. Deus tinha coisas melhores planejadas para o seu povo. Deus tinha, irmãos, daria dignidade ao povo diante de todas as nações. Houve uma história, mais ou menos, eu sou de 74, de 73. Houve uma história contada na década de 70, de um homem moribundo, que passava, que eles chamavam de vadiagem, andar na rua pela noite. Andar na rua pela noite, a polícia antigamente parava e prendia o cara, né, por vadiagem, se ele não tivesse com um documento de identificação, né? Eu não sou desse tempo não, mas talvez aqui tem muitos que sejam. O pastor Ricardo de vez em quando conta isso. Mas houve um tempo, na década de 70, que um homem fora encontrado na cidade, e esse homem estava sem o seu documento de identificação, e esse homem era cristão, e ele foi preso, o exército prendeu ele, e ele no carro, preso, ele dizia para os soldados, olha, eu sou propriedade de Deus. Ele, cadê o seu documento, seu vadio? E ele dizendo, eu sou propriedade de Deus. E quando esse homem chega, é posto numa cela, aparece um graduado, um comandante, ou um capitão, e chega diante dele, e quando ele se apresenta, Carlinha militar, quando esse se apresenta diante daquele vadio, desculpa a minha expressão, ele chega e quando encontra com ele, ele bate os olhos, ele, sim, é assim que faz, né? Eu nunca servi quartel não. Ele bate continência para o rapaz e todos olham, mas nós pegamos ele sem documento, vocês não sabem quem é este homem, tira ele daí agora,
tiraram o homem de lá, sentaram ele num canto, e o comandante e ele conversando eram irmãos em Cristo. Aquele homem era um pastor que estava voltando de uma oração, mas não levou os documentos. Hoje, essa semana, eu saí de casa, eu falei: Denise, eu não posso esquecer o documento, porque eu posso ser preso também. Eu tenho que levar meu documento. E ele falou assim: eu disse a eles que eu era propriedade particular de Deus. Eles não quiseram acreditar, me levaram preso. E ele falou assim: não, o senhor me desculpe, pastor, mas por gentileza, o senhor volte para casa e lá o senhor, por favor, leve o seu documento. Eu não podia fazer isso, mas o que eu mais desejei era poder olhar para o irmão e falar assim: de fato, você é alguém intocável, você é alguém que não pode ser tocado por Deus. Nós somos peculiaridade de Deus, mas isso é necessário, um abandono, um deixar, um abandonar. Nessa noite o meu convite aos irmãos, simples: deixa o Egito, abandona o ninho, abandona a tua ideia fixa de querer fazer alguma coisa que não seja depender de Deus, única e exclusivamente. Vamos orar, peço ajuda aos irmãos, por favor. Coral, por favor, tenha liberdade. Nosso Pai, uma simples reflexão para encorajar não só a eles, mas a mim, da importância de vivermos uma vida ao teu lado, presa tão somente a uma graça maravilhosa, uma graça atraente, uma graça que nos ajuda todos os dias em nossa caminhada. Abençoa essa pequena reflexão no coração dos meus irmãos, em o nome de Jesus.